Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida do meu irmão e da minha irmã. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Marcos Moliga, teólogo, e com alegria me coloco aqui diante do meu irmão e da minha irmã para que juntos possamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, a Bíblia, através desse nosso canal. A Bíblia, simples assim. E como é de costume, eu peço que o meu irmão e a minha irmã curtam o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ativando as notificações e o mais importante, compartilhe esse nosso canal. Seja você também, meu irmão e minha irmã, um evangelizador da palavra do Senhor. Hoje nós teremos um estudo especial, sabendo que amanhã celebraremos o domingo da Páscoa. E nesse trabalho eu quero mostrar para vocês, dentro da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, qual é o sentido da Páscoa. Então, o nosso tema hoje é o sentido da Páscoa, uma jornada de libertação e esperança. A Páscoa é um tempo de reflexão profunda. Exploraremos suas origens judaicas e cristãs. Descubra como a libertação e a ressurreição podem transformar a sua vida. Bom, nós temos o início da celebração da Páscoa no período em que o povo era escravo do faraó no Egito, e viviam na escravidão no cativeiro por 400 anos. No Velho Testamento nós temos do cativeiro à liberdade, a história do êxodo, a escravidão no Egito. O povo de Israel clamava por libertação. O faraó os mantinha em opressão. A intervenção divina era a única esperança. Lembrando que no último estudo nosso, nós estudamos a história de José no Egito. E ele foi quem trouxe a sua família para o Egito. E a sua família começou a morar lá. Eram 11 irmãos. Essa família foi se multiplicando, esse povo foi se multiplicando. José faleceu. O faraó que fez com que José trouxesse a família também faleceu. E um novo faraó assumiu. E ele ficou com medo, porque o número dos israelitas eram muito grandes. Era superior aos egípcios, né? Então ele ficou com medo e começou a escravizar o povo. Então, por 400 anos, o povo foi escravo no Egito, o povo de Israel. E aí nós tivemos a fuga e a travessia desse povo que estava como escravo, saindo de Israel e indo para a Terra Prometida. Como que foi feito isso? Moisés, que era um israelita, que foi criado como um egípcio, porque a sua mãe deu à luz a ele num período em que o faraó havia passado uma norma que todos os recém-nascidos deveriam ser mortos para que a população não crescesse mais, israelitas. Ela ainda conseguiu guardá-lo por 3 meses escondido, mas aí não teve como. Ela colocou no cesto e no rio Nilo. E a filha do faraó encontrou esse cesto e adotou Moisés como seu filho. Então Moisés era um israelita que cresceu dentro das origens egípcias. Só que Moisés fica sabendo que ele não era egípcio, que ele era um israelita, e num certo momento ele vê um israelita sendo chicoteado por um egípcio e vai defendê-lo, acaba matando o egípcio, e aí ele tem que ir embora, ele fica fora do Egito por 40 anos. Então Deus, ouvindo o clamor do povo israelita como escravo no Egito, faz com que Moisés vá até o Egito para libertá-los. E como é que foi essa libertação? Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. E Moisés guiou o povo através do Mar Vermelho. A liberdade foi alcançada através da fé. Então Moisés foi até o Egito. Deus enviou 10 pragas. Na 10ª praga,
o faraó libertou os israelitas e eles se dirigiram rumo à terra prometida. Em Êxodo 14:31, nós temos escrito que: "E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo." Eu coloquei aqui quais foram as 10 pragas do Egito. A primeira praga, as águas se transformaram em sangue. A segunda, as rãs invadiram o Egito. A terceira, piolhos atacaram a população. A quarta, moscas escureceram o céu. A quinta, o gado morreu. A sexta, eles foram acometidos por chagas, afligiram homens e animais. A sétima foi chuva de pedras, destruiu todas as plantações. A oitava foi gafanhotos, consumiram todos os cultivos. A nona foi trevas, encobriu o sol por 3 dias. E a 10ª, e a mais terrível, foi a morte dos primogênitos. Matou todos os filhos primogênitos dos egípcios. Como que isso aconteceu? Deus comunicou a Moisés que uma certa noite o anjo da morte iria até o Egito e mataria todo o primogênito de cada egípcio e dos animais também. E como é que os israelitas iam se proteger contra isso? Eles tiveram que pegar um cordeiro sem defeitos, né, imaculado, como eles dizem. Esse cordeiro foi sacrificado, o sangue dele foi passado no umbral das portas. Então, todas as portas dos israelitas tinham sangue passados na entrada. Eles assaram esse cordeiro com ervas amargas. A erva amarga era para lembrar o período de escravidão que eles passaram. Eles fizeram pães sem fermento, porque não haveria tempo do pão fermentar para crescer. E eles ficaram vestidos com roupas, sapatos, cajados e tudo, porque assim que o anjo passasse e os primogênitos morressem, eles seriam libertados. No Novo Testamento, nós temos a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte, a ressurreição de Cristo. Jesus morreu na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, foi o sacrifício de Jesus. A ressurreição, ele ressuscitou, derrotando a morte e nos oferecendo a vida eterna. E a esperança, a ressurreição de Jesus é a nossa esperança de salvação. Então, se nós formos olhar lá, o sentido da palavra Páscoa significa a passagem em hebraico. Então, a passagem. No Velho Testamento foi a passagem do povo escravo para a terra prometida. No Novo Testamento, a passagem de Jesus morrendo e ressuscitando, vencendo a morte. Em 1 Coríntios 15:20 está escrito que: "Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem." E como nós podemos colocar isso nas nossas vidas? Um renovo e transformação, vivendo o espírito da Páscoa. Uma libertação interior. Quais cativeiros te aprisionam? Medos, vícios, ressentimentos? A Páscoa te convida a libertar-se. Ressurreição em ação. Como você pode viver a ressurreição de Cristo? Através do amor, da fé e do serviço ao próximo. E uma transformação pessoal. A Páscoa é um convite à renovação. Deixe que o amor de Cristo transforme sua vida e suas atitudes. Então a Páscoa é um tempo de celebrar vida nova em Cristo. É um tempo de libertação, de ressurreição e de transformação. A Páscoa é um tempo de recomeço. Experimente a alegria e a esperança que Cristo oferece. Celebre a vida nova que Ele te dá. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito que: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas." Amém, Senhor. E agora é o nosso momento de oração, momento que eu peço que o meu irmão e a minha irmã coloquem as suas orações, os seus pedidos diante do Senhor.
e que eles possam ser atendidos de acordo com a vontade do nosso Deus, porque nós sabemos que a vontade e a graça do Senhor é que nos basta. Por isso eu peço que o meu irmão e a minha irmã feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Bondoso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por mais este momento em que nos colocamos aqui diante de ti para te pedir que receba essas orações, esses pedidos, que eles possam chegar até ti, ó Pai, como um aroma agradável, e que possam ser atendidos se esta for a tua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade e a tua graça é o que nos basta. É o que pedimos e agradecemos no santo nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Fique em paz, meu irmão e minha irmã, que você possa ter um dia abençoado, possa ter uma semana abençoada, possa ter um mês abençoado e que amanhã você possa celebrar a Páscoa no seu verdadeiro sentido, lembrando que Páscoa significa a passagem da escravidão para a libertação e a passagem da morte para a vida. Que Deus abençoe a sua Páscoa e que nós possamos nos encontrar num próximo estudo, se assim o Senhor Deus permitir. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.